Então, a partir disso aí que nós vimos, né, quando a dopamina sobe, te amarra nessa prisão e você não consegue parar de comer, o que que acontece? Vamos lá. Tecido adiposo, qual é a característica maravilhosa dele? Que além de ele hipertrofiar, ele tem aspectos mitóticos, significa que ele faz mitose, então ele faz hiperplasia, o safado se divide em dois, ele aumenta, então a bolinha da gordura vai crescendo, 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 chega uma hora que ela cresce demais, ela não estoura, podia estourar e sumir, né? Aí lá em cima falou assim, não, serás amaldiçoado, ela se divide em dois e criam duas células, e ela volta, encheu, se divide, e é assim que seu tecido se multiplica. Que bom se o tecido muscular fosse assim. Não, não é. Você vê que tem umas coisas meio engraçadas, né? Parece punição. Comerás demais, aumenta, e detalhe, não regride. A musculatura, você treina, ela cresce. Você parou de treinar, o que acontece? Ela regride. O tecido... isso aí tem que reclamar com a pessoa que inventou, né? Dá uma telefonada lá para cima. Então, o aumento do tecido adiposo é isso aí. Agora, vamos lá. A gente acabou de falar daí no intervalo dos hormônios e falando sobre saturação, que nós vimos na aula passada. Se o cérebro produz a leptina, lá hipotálamo sinaliza, mas o nosso tecido adiposo é capaz e faz também leptina, aqui ó, secreção, quando esse tecido aumenta demais, a leptina se torna o quê? Proporcional ao tamanho do tecido. Então quer dizer que você vai ter uma inundação de leptina. Sim, você vai produzir muita leptina. E qual é o problema disso? Vamos lá. Aumento do interferon e aumento do TNF-alfa. Como é que isso acontece? Se eu disse para vocês que a leptina tem um crosstalk com o sistema imunológico, certo? Então ela está lá com as células T. Então as células T, elas também se transformam em células TH1. T-helper 1 e 2. E essas células T-helper, mais para frente elas viram macrófago, que vai fazer o quê? Vai fagocitar. Além disso, a leptina, quando tem aí o tecido adiposo aumentado, vocês sabem que esse tecido ele é pouco irrigado, não é? A gordura não é altamente vascularizada, ela tem vascularização, mas é ali proporcional ao normal. Então ele começou a expandir, o que que acontece? As células adiposas novas começam a se afastar da vascularização. E quando não tem vascularização, não tem sangue, não tem oxigênio. E quando não tem isso, acontece o quê? Apodrece. Apodrece, é hipóxia. Se você não tem oxigênio para fazer as funções ali, não tem vida. Então, quando nós temos hipóxia, nós temos o quê? Inflamação do tecido. É aí que a engrenagem começa. Então, todo mundo fala, o obeso é cronicamente inflamado. Sim, porque por mais que o corpo aumente algumas citocinas para tentar envolver aquele tecido adiposo com vascularização, o grau de crescimento é muito maior do que esse ajuste. Então, quer dizer, a hipóxia é muito grande, você tem uma quantidade de tecido ali morrendo enorme. Então, com essa hipóxia, você tem, e essa necrose aí também, você tem um aumento considerável de TNF-alfa. E é aí que está o problema. Então, a leptina está fazendo aí já regulação para TNF-alfa. T-helper 1 se transformando em TNF-alfa. Tem uma interleucina que converte, não sei se a interleucina 2 converte lá. Então, leptina aumentada, trabalhando para TH1, convertendo para TNF-alfa. Mas você também vai ter sinalização para mais TNF-alfa fora a leptina, que seria pela necrose, pela hipóxia. Então, você já duplicou a quantidade de TNF-alfa no cara. E com isso, junto, né, você está lá trabalhando o sistema, você tem o quadro ruim da interleucina 6. Porque quando aparecem esses dois em campo, em altas quantidades, e você tem tecido inflamado, você precisa da remodelação. Então você também tem interleucina 6 aumentada, só que aí num cenário ruim. Ela não vai ser legal.
Ou seja, você tem um tecido inflamado, você tem aumento de macrófago. E isso quer dizer o quê? Que você vai, se você está aumentando o macrófago, cada vez mais macrófago, o teu corpo sinaliza para mais TNF-alfa. Tipo, olha, tem muito tecido inflamado, a gente precisa de mais fator tumoral. E o problema do tecido inflamado com TNF-alfa é o seguinte, que ele é o cara que vai te destruir. Hoje nós sabemos que a interleucina 6 não é a responsável desse papel, mas sim o TNF. Então, o que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai destruir receptores de insulina. No receptor, ele diminui translocação do GLUT4, a movimentação dele para captar glicose também diminui. Quando isso acontece, o que a gente tem de comorbidade? Resistência à insulina, não é não? O cara está ficando diabético, porra, você está diminuindo o receptor de insulina e ainda arrebentando o GLUT4. É o que ele faz. Ele também tem uma ligação com óxido nítrico. Então, o óxido nítrico fica aumentado pela produção de interleucina 6 e TNF-alfa. E quando tem excesso de óxido nítrico, você tem uma inibição da secreção de insulina. Aí você terminou de se arrombar. Quer dizer, você já não produz insulina, não transloca o GLUT4 e também não tem receptores de insulina. Conseguiram ver a lógica do cara ficar diabético quando ele está obeso? É isso que acontece. Então, esse é o primeiro ponto. Tudo bem. Aí, como é que isso entra na questão cardiovascular? Porque o cara vai estar com açúcar sobrando dentro dele. Se ele está sem nenhum amparo da insulina, como é que acontece isso aí? Vocês nunca se perguntaram por que açúcar alto faz mal? Porque dar piripaque não é resposta. Isso eu falo para minha mãe. Minha mãe é diabética. Não é bem, é resistente. Ela não toma insulina, ela só tem uma leve resistência. Mas isso porque ela fez dieta a vida inteira. Feito maluca. Minha mãe foi professora e depois foi professora de balé. Então minha mãe é isso aqui, ó. Coitada, agora tá velha, com 81 anos aí, não dá para dizer, mas foi daquele jeito, assim. Nos dias de hoje seria uma excelente atleta biquíni. Só o pau. Então vamos lá. Isso, olha lá, o Rafael falou, dano na parede arterial, placas arterioscleróticas, não consigo falar esse trava-língua. Da arteriosclerótica, isso, foi, trava-língua. Mas sabe por que isso acontece, Rafael? Isso é o produto final. Quando nós temos açúcar elevado no sangue, ele não é para ficar muito tempo, porque ele libera resíduos avançados. E esses resíduos avançados que são liberados pelo excesso dele ali na circulação que não sai, eles fazem dano sim, são eles que fazem o dano na parede arterial. Aí você está certíssimo. Então, esses resíduos liberados pelo excesso, quando inflama a parede, você tem a retenção da placa de gordura. Então, são esses resíduos que vão fazer a inflamação na parede. Aí, beleza. Vamos lá. O nosso TNF-alfa e a interleucina 6 ali, eles são excelentes o quê? Eu falei hoje, né? Pelo menos a interleucina 6, em fazer lipólise. Então, o TNF-alfa é ótimo também em fazer lipólise. E ele começa a fazer lipólise e ele também diminui a atividade do PPAR, que é faz a lipogênese, que é o estoque, o armazenamento. Então, você tem menos armazenamento e mais gordura disponível no vaso. Você está ali, ó, soltando gordura no vaso. Só que você não tem demanda para usar aquilo. E está com o vaso inflamado. O que acontece com aquela gordura toda? Vai colando ali no vaso e fazendo uma baita de uma placa. Aí vocês entendem como é que o cara vai ficar com problema cardíaco. Pressão alta, resistência arterial periférica, aí o cara começa a comprometer o sistema inteiro. Então, isso é uma cadeia sem fim, tá? É uma cadeia sem fim. Ele vai ficar cronicamente inflamado, porque isso não se desmancha. Então, no final das contas, o TNF-alfa, ele vai fazer o quê? Prejuízo na glicemia, tá? Ele vai ter esse prejuízo, por tudo que eu falei, da insulina, transportadores, etc. Você vai ter esse aumento da glicose, que vai gerar esses resíduos, que vai dar lá a inflamação.
daí você tem prejuízo no perfil lipídico, porque você deixa de ter a lipogênese, deixa de ter o armazenamento e vai ter uma liberação acentuada, não normal, porque você está com o nível lá em cima de TNF, você vai aumentar a gordura no sangue por essa lipólise.